parabenizar, presidente, e eu sou testemunha, porque lá naquela época eu era do Conselho Municipal de Assistência Social e fui tesoureiro lá do lar 4 anos, e era bem melhor que hoje mesmo. Queria aproveitar aqui, pegando um gancho na sua fala, Gilson, parabéns também em relação a, você falou da criança, eu fui procurado também, a família não me pediu para falar nada, mas o que deixa a gente indignado, o que aconteceu não foi por falta de estrutura aqui, não foi por falta de assistência aqui, foi falta de vaga, problema na central de vaga. Aí que a gente fica indignado e pergunta, será que precisa gastar isso tudo com agência de publicidade? Será que precisa gastar isso tudo com árvore de Natal? E não dá para fazer um convênio em Rio Preto, Jales, Votuporanga, Fernandópolis? Ainda não dá? Até hoje, vamos para 1 ano e meio já de administração. Mas vamos lutar, um dia a gente chega lá. Eu queria comentar aqui de umas indicações e conversas que eu estou tendo com o vereador Rogério e alguns deputados. Vamos fazer indicações em relação a uma cobertura, uma passarela na Escola Ernesto Rodrigues. E em conversa também com o deputado Rinaldo Modesto, ele nos passou o resultado de uma pesquisa, Jefinho, interessante em relação à educação. Uma coisa que a gente não se atenta, presidente, ele me mostrou uma pesquisa em relação aos professores. Em torno de 30%, presidente, dos professores a nível de Brasil precisam ser readaptados em outra área, porque ao transcorrer da profissão dá problema na fala. Os professores vão tendo problema. Em torno de 30% dos professores precisam ser readaptados. E ele tem um projeto, uma insistência até através do governo do estado, e quem sabe a gente vai trazer para Aparecida do Taboado um projeto pioneiro, que é a compra, a aquisição, vereador Zezão, de microfones, microfone auricular, o professor usa, Claudinei, para falar, e tem um amplificador que vai na cintura, e ele fala normalmente e não precisa gritar com os alunos lá do fundo, e preserva a sua voz. Então nós estamos lutando em relação a isso, para a gente conseguir trazer um projeto pioneiro desse para Aparecida do Taboado. Eu queria aqui falar sobre, acho que foi na quinta-feira, passou, o prefeito esteve lá no rádio, dando uma entrevista, destacou bastante nosso relacionamento, até disse que nós somos primos, meu padrinho, sou afilhado dele. E eu queria destacar aqui e reiterar o meu relacionamento e a minha condição em relação a isso. Nós vamos ser primos, ele vai ser meu padrinho o resto da vida. E eu respeito isso. Agora, a minha posição política é independente. Eu não posso e não quero ouvir de ninguém dizer que aqui eu não falo nada ou não fiscalizo porque ele é meu padrinho. E nem o contrário. E senti também uma certa ironia em relação a algumas medições nos contratos que eu assinei quando era secretário de obras. Eu já disse isso muitas vezes e queria fazer um convite ao prefeito, mas não é um desafio não, um convite. Se ele topar, vamos pegar os contratos que eu assinei tudo, vamos levar na promotoria, mas vamos pegar os dele também que assinou até hoje, vamos levar junto. Se ele topar, eu topo na hora. Se quiser amanhã cedo, vamos junto. Pega tudo que ele assinou e que eu assinei e vamos. Senão, vamos parar com essa história de ficar puxando as coisas lá atrás, porque quando eu fui secretário de obras, tinha um contrato aí de limpeza da cidade, coleta de lixo, que era R$44 mil, Luiz. E eu quase fui crucificado por isso. Hoje ele é R$166 mil. Tá aí, para quem quiser ver. Em relação ao código de postura, nós recebemos aqui uma proposta, e eu tenho certeza que todos os vereadores estão analisando com muita cautela,
E o que me passa a impressão também, e eu conversei com o Zé Eduardo, doutor Zé Eduardo, que fez o projeto, a impressão que passa é que o prefeito não leu. Ele assinou, mas ele não leu. Porque para a gente aprovar do jeito que está aqui, Zezão, isso aqui vai virar uma indústria de multa aqui em Aparecida, que a população vai estar. Então eu fiz algumas observações, algumas coisas a gente tem que dividir a responsabilidade. Não podemos deixar passar toda a responsabilidade para o povo de Aparecida. O povo tem que ter responsabilidade também, quanto a datas, horários e contratação de caçamba. Mas a prefeitura também tem que ter alguma coisa de responsabilidade. E eu grifei alguns destaques aqui, muito pouco, de várias páginas que eu já li, em torno de 70 páginas. Por exemplo, parágrafo único na página 3, as terras excedentes, e aí vem em seguida, o produto de poda de árvores e limpeza de terrenos, entulho, resto de materiais, serão tudo de responsabilidade do morador, do proprietário, ou possuidor do imóvel. Isso aqui dava para dividir. Porque o que acontece? Se ficar inteira responsabilidade do povo, tem muita gente que não vai dar conta de fazer aquela limpeza mensal de terreno. O que não vai acontecer? Vai virar depósito de lixo, vai parar a água, vamos ter proliferação de mosquito, da dengue, vai passar para o vizinho e ele vai ser multado. Então dá para entrar no meio termo aqui. Eu conversei com o Zé Eduardo, até propus para a gente fazer algumas anotações em relação à proposta de emenda, Claudinei, junto com ele, para não haver discussão aqui, todos os vereadores, e junto com ele, para a gente entrar em acordo em relação às emendas e o prefeito concordar, e a gente propôs emendas aqui, que é mais fácil do que retirar o projeto para se votar depois. Outra anotação que eu fiz, em relação a varredura do imóvel, do passeio ali, da calçada, tem que ser por conta do morador. E o morador, ao varrer a calçada, não pode jogar a folha para a rua. Ele tem que acondicionar numa embalagem, num lixo. E lá no artigo 27, parágrafo 1º, diz que o lixo acondicionado deverá permanecer no interior do imóvel em local apropriado, sendo colocado só no passeio no horário previsto para sua coleta. Então, ou seja, você trabalha na fábrica, limpou sua calçada, você tem que trabalhar, o lixeiro passa na sua casa 10, 11 horas da manhã. Você volta com o lixo para dentro da sua casa. O lixeiro passa, então a sua casa vai virar um depósito de lixo, porque você não pode pôr na hora antes dele passar. Então tem várias coisas que a gente precisa analisar. A questão dos currais também. Página 8. Poços artesianos. Poços artesianos, artigo 22. Os poços artesianos e semi-artesianos só poderiam ser construídos nos casos de grande demanda. Como que eu vou comprovar que na minha casa tem uma grande demanda? Isso é por número de família? Número de habitantes? Que não está falando. O que eu preciso? Eu preciso comprovar que eu tenho uma horta lá, que eu preciso de muita água? Não está claro. Aí você tem que conviver com a falta de água da Sanesul. E quando o lençol profundo possibilitar fornecimento de volume suficiente de água potável. Então, qual a demanda, o tamanho de família, isso a gente não vai saber, e precisamos estudar muito isso, porque para provar isso, para fechar o olho depois, é mais complicado. Depois, na página... Vereador, 1 minuto. Sim, obrigado. 73. Fica proibido, parágrafo único, artigo 197, fica proibido o estacionamento de qualquer tipo de veículo destinado ao transporte de animais, bovinos, equinos, suínos, caprinos, aves, ovinos.
Obrigado, vereador. Vereador Jefinho vai me conceder 1 minuto. Fica proibido o estacionamento desse tipo de veículo, Odinei. Então, quantas caminhonetes, caminhão de boi, pessoa tem aquele veículo para trabalhar, Zezão, e para se locomover? É o único veículo que ele tem. Por favor, 197. Vereador Gustavo, eu propus na sessão passada e que o presidente da Câmara reúna os vereadores. Se for possível, se for o caso, vou dar mais uma ideia. Vamos fazer uma audiência pública proposta pela Câmara Municipal e levar ao conhecimento da população, porque todo mundo junto, nós podemos melhorar muito isso aí. E eu acho que nós devemos fazer isso. Já foi proposto a nossa reunião, acho que está todo mundo lendo esse código, eu também estou lendo, e vamos reunir os vereadores junto com o presidente, vamos ver se a Câmara propõe uma audiência pública ou 2 audiências públicas e vamos convidar a população para participar. Muito obrigado. Foi isso que eu propus, vereador. Parabéns pela parte. Foi isso que eu propus para o doutor Zé Eduardo, que a gente se reunisse aqui primeiro, anotasse todas as emendas que nós vamos querer fazer, ou revogação de algum artigo, e aí sim, em contato com o doutor Zé Eduardo, apresentar a proposta e entrar num acordo para que a gente não fique debatendo ideias aqui só entre nós e que se demore muito para votar esse código de postura que nós precisamos votar ele. Você já pensou, Zezão, se as pessoas que vivem de fazer frete aí de gado não puder estacionar, não é pernoitar não, estacionar pelo menos por 15 minutos ou 10 minutos ou meia hora que seja, dentro da cidade? E aqui fala também em relação aos currais, que precisam ser currais, galinheiros, pocilgas, na zona rural, precisam ser construídas no mínimo 50 metros das edificações. E o código de postura dá 180 dias para as propriedades se adequarem. Nós precisamos mexer nisso. Você imaginou o tanto de gente que vai ter que desmanchar curral ou casa aí, nos sítios? Obrigado.